Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Se você está chegando agora aqui no canal, muito prazer. Eu sou Edgar de Oliveira. Tem sido um privilégio muito grande poder ensinar a Bíblia e a história do cristianismo a tanta gente. Eu já convido você a conhecer o canal. Vá até as playlists e veja quantas séries, quanto conteúdo feito com excelência para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito, então inscreva-se aqui no canal, ative todas as notificações no sininho para que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Amém? Comece a estudar de maneira séria e você verá que a sua vida será transformada. Hoje nós iremos estudar o Salmo 48 e depois nós vamos orar. O Salmo 48 tem a sua autoria desconhecida. Ele é um cântico para os filhos de Corá. Este salmo registra que certos reis confederados bateram em retirada de Jerusalém, pois a valentia os abandonou antes mesmo de darem um golpe de ataque. O salmo começa assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Ninguém pode conceber o quanto o Senhor é essencialmente grande. Todos vemos que Ele é grande no livramento do povo, grande na estima de quem foi livrado e grande no coração dos inimigos a quem Ele espalha pelos próprios medos que eles têm. Em vez do grito furioso de Éfeso, grande é a Diana, registrado em Atos 19, versículo 28, demos o testemunho racional, demonstrável e patente. Grande é o Senhor. Ninguém é grande na igreja senão o Senhor. Jesus é o grande pastor. Ele é o redentor e protetor do seu povo. O nosso grande Deus e Salvador. O nosso grande sumo sacerdote. O Pai lhe deu uma porção com os grandes, e o seu nome será grande até os confins da terra. Ele é muito digno de louvor. Não há ninguém como o Senhor, e não há louvor como os seus louvores. Ele é grande na cidade, onde deve ser grandemente louvado. Na igreja o Senhor será exaltado, ainda que todas as nações se enfureçam contra ele. Jerusalém era a morada peculiar do Deus de Israel, o sítio do governo teocrático e o centro da adoração prescrita, e exatamente assim é a igreja o lugar da manifestação divina. Amém? Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Jerusalém era formosa por natureza. Chamaram-na de a rainha do Oriente. A igreja é formosa espiritualmente, sendo colocada perto do coração de Deus, nos montes do seu poder, sobre os montes da sua fidelidade, no centro das operações providenciais. A elevação da igreja é a sua formosura. Quanto mais ela está acima do mundo, mais bonita ela é. Jerusalém era a estrela do mundo. Toda a luz que há na terra foi tomada dos oráculos preservados por Israel. Um israelita ardente estimaria a santa cidade como a visão das nações, a pérola mais preciosa de todas as terras. É certo que a igreja de Deus, ainda que menosprezada pelos homens, é a verdadeira alegria e esperança do mundo. Jerusalém, que é a parte superior e melhor, foi construída sobre os lados do norte do Monte Sião. E essa circunstância é mencionada como prova da grande segurança do Monte Sião, pois era quase inacessível de todos os outros lados, menos do norte. Nesse lado era defendido por Jerusalém, que era muito forte. O grande Deus é o grande rei da igreja, e por causa dela, ele governa todas as nações. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Não adoramos um Deus desconhecido. Nós o conhecemos como nosso refúgio em tempos de angústia. Nos deleitamos nele como tal e corremos para ele toda vez que temos necessidade. Não conhecemos nada mais como refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto. Os reis vieram e foram,
Imediatamente após se reunirem, espalharam-se. Vieram por um caminho e fugiram por 20. Os exércitos orgulhosos reuniram-se com os líderes reais, pondo em desespero as companhias fugitivas com os respectivos capitães surpresos. Vieram como espuma do mar bravio e como espuma derreteram. Vieram, viram, mas não venceram. Antes que o Senhor chegasse às vias de fato, eles ficaram com medo e bateram em retirada. Os atormentadores foram atormentados. A pressa em vir não era nada em relação à pressa de ir. O pânico apoderou-se deles. Os cavalos não eram suficientemente velozes na fuga. Os inimigos não tomaram a cidade, mas o medo os tomou. Sofreram tamanha derrota como a mulher cujo medo causa aborto, ou tiveram tantas dores como a pobre mãe nas dores de parto. É uma expressão forte, comumente empregada pelos povos do Oriente para apresentar angústia extrema. Quando o Senhor se levanta para ajudar a igreja, os mais orgulhosos dos inimigos serão como mulheres trêmulas, e o pavor é apenas o começo da derrota eterna. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Tão facilmente quanto os navios são levados a naufragar, Deus destrói os adversários mais poderosos. É frequente a igreja confiar na sabedoria dos homens, mas essa ajuda humana vai a pique sem demora. No entanto, a igreja em si está segura sob os cuidados do seu Deus e Rei. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Selá. As histórias dos nossos pais são reproduzidas diante dos olhos. Ouvimos a promessa e vimos o cumprimento. As maravilhosas histórias, os maravilhosos registros de Sião comprovaram que são verdadeiros porque estão em perfeita harmonia com os fatos presentes. Note que o Senhor é falado primeiro como Senhor dos Exércitos, nome de poder e soberania, e depois como nosso Deus, nome ligado à aliança e condescendência. Considerando que o Senhor tem ambos os títulos, não admira que ele nos trate segundo os precedentes da sua benignidade e a fidelidade das suas promessas. A verdadeira igreja jamais deixará de ser igreja. Aquilo que os reis estabelecem só dura por certo tempo, mas aquilo que Deus estabelece dura por toda a eternidade. Essa palavra selá, como já vimos antes, é um termo usado para que possamos dar uma pausa. Significa exatamente isso, é uma pausa. O cântico parou por um tempo, pois esse é um lugar apropriado para uma pausa, para vermos o passado com admiração e o futuro com confiança. Amém? Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Os santos são pessoas que pensam. Não deixam que as maravilhas de Deus passem diante dos olhos e caiam no esquecimento, mas meditam profundamente nelas. Faz bem pensar na benignidade do passado em tempos de provação, e é igualmente proveitoso lembrar disso em tempos de prosperidade. Lembranças gratas adocicam a tristeza e equilibram a alegria. Os santos reunidos formam um templo vivo. Quando estamos reunidos, as nossas mais profundas meditações têm de ter relação com a benignidade do Senhor, mostrada nas variadas experiências de cada uma das pedras vivas. Amém? Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até aos confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. A grande fama é devido ao grande nome. A glória das proezas do Senhor ultrapassa os limites da terra. O teu cetro e a tua espada, que representam o teu governo e a tua vingança, são completamente justos. A tua mão nunca está vazia, mas cheia de poder, generosidade e equidade, ó Deus. Nem santos, nem pecadores descobrem que o Senhor é um Deus de mãos vazias. Em cada um dos casos, ele dispensa justiça total. Para os santos, por Jesus, ele será justo em perdoar, e para os pecadores, justo em condenar.
Alegre-se o Monte Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Como a primeira das cidades de Judá e o objetivo principal do ataque dos inimigos, seja Sião a primeira a cantar. Em seguida, unam-se ao coral as cidades menores, porque elas estão juntas na vitória comum. Estejam as mulheres entre os indivíduos mais felizes dos felizes, já que elas são as que mais sofrem a destruição da guerra. E agora que os saqueadores partam em retirada, a igreja inteira e cada membro em particular deve alegrar-se no Senhor e engrandecer o seu nome por causa dos seus juízos. Perceba que os juízos do Senhor são temas legítimos para o louvor feliz. Por mais que pareça na terra, no céu a ruína eterna dos ímpios será o tema dos cânticos de adoração. É exatamente isso que nos diz Apocalipse 19, versículo de 1 a 3. Justiça que para a nossa pobre ótica hoje parece severa, mas perceberemos que é perfeitamente consistente com o nome de amor de Deus e uma das joias mais brilhantes da coroa. Rodeai Sião e cercai-a, cantai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Em sentido espiritual, as torres e antemuros de Sião são as doutrinas da verdadeira fé. Tratam-se da força e glória da igreja, que serão mantidas na sua inteireza e estabilidade contra os ataques dos mestres heréticos, de forma que sejam transmitidas incólumes às gerações seguintes. A designação e constituição de Jesus Cristo como rei da igreja, rei de Sião, é o grande antemuro de Sião. As promessas de Deus, que são inumeráveis, a providência alerta de Deus para com a igreja, a presença especial de Deus, pois ele está presente de maneira especial na igreja. O último antemuro, no qual todos os outros se apoiam, é a aliança de Deus. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Que bem o crente tem, não é verdade, meus irmãos? O proprietário de terras não pode dizer: esses campos são meus para sempre. O rei também não pode dizer: essa coroa é minha para sempre. Esses bens logo mudarão de dono. Os possuidores em breve se misturarão ao pó, e até as sepulturas que ocuparem não ficarão com eles por muito tempo. Mas é a felicidade singular e suprema de todo cristão dizer, ou ter o direito de dizer: este Deus glorioso, com todas as suas perfeições divinas, é o meu Deus para sempre, e até a morte não me separará desse amor. Quando o povo de Deus é tomado pela conscientização da sua relação peculiar com Deus, eles não se contentam em apenas saber, pois têm de proclamar. Também não basta que a presente era saiba, pois eles têm de contar para a geração seguinte. Foi assim que esta palavra bendita chegou a nós, e da mesma forma alcançará as demais gerações. Amém? Deus é o Deus da aliança do seu povo para todos sempre. Portanto, meu irmão e minha irmã em Cristo, diga adeus ao medo, encha o seu coração de gratidão e fé e cante com toda a alegria. Aleluia! Seja Deus louvado hoje e sempre pela sua bendita, fiel, inigualável e inerrante palavra. Amém? Agora eu quero orar com você, quero orar por você. E se você ainda não deixou aqui o seu pedido de oração nos comentários, faça isso agora, tá bem? Ore comigo. Senhor nosso Deus, o Senhor é o Rei da Glória, digno de todo louvor pela tua grandeza e infinita beleza. Sim, tu és digno de nosso louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Ó Senhor, embora o Monte Sião fosse a alegria de toda a terra, há porém outro Sião, cujas torres são muito mais gloriosas e jamais cairão. Hoje a Sião temporal está no pó, mas a verdadeira Sião está levando-se, livrando-se do pó e vestindo vestes bonitas para dar as boas-vindas ao rei quando ele chegar para reinar sobre a terra inteira. Todos os inimigos da tua igreja são inimigos do Senhor da igreja, e assim como estes inimigos se ajuntaram e passaram juntos,
todos os teus inimigos cairão diante de ti. Eles ficarão maravilhados, ficarão assombrados e se apressarão em fugir. Eles serão tomados de tremor e de dores como de mulher de parto, pois é somente através de ti que a igreja ganha as verdadeiras riquezas. Quando ela confia nas riquezas, no poder político, na astúcia terrena para produzir mercadorias, os instrumentos que adota viram em nada nas suas mãos, deixando-a desamparada e pobre. Que não venhamos a cair nesse erro, mas possamos lembrar, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Esta é a razão da nossa alegria, pois os teus juízos são justos e verdadeiros. Que a nossa língua não cesse de proclamar esta verdade, para que de geração em geração o teu nome seja louvado para todo sempre. Porque tu és o nosso Deus para sempre. O Senhor será nosso guia até a morte. Ó Senhor nosso Deus, Tu és o eterno, e quando nos aproximamos de Ti, o tempo se rende e o céu se faz presente. Senhor Deus, queremos nessa hora reconhecer que Tu tens sido o nosso rochedo, o nosso refúgio, nosso abrigo. Deus, nos ensine a agir da melhor maneira, Senhor Deus, pois não queremos dormir como os demais que vivem sem esperança por não conhecerem a verdade. Nossa caminhada é em direção ao céu. Glórias a Ti, ó Deus. Queremos focar nossos olhos em Cristo e encher o nosso coração dele, para que os nossos lábios possam falar sobre Ele. Senhor, o príncipe desse mundo, de fato, cegou o entendimento das pessoas, e ele pode cegar o nosso também, se começarmos a descansar, deixando de combater o bom combate, como Paulo nos ensinou. Quando o Senhor, na verdade, é o maior dos exemplos, porque o Senhor continua trabalhando até agora. Nos ajude, Senhor, a ficarmos centrados naquilo que realmente importa. Nada nos faltará, pois o Senhor tem cuidado continuamente de cada um de nós. Receba as nossas petições, ó Deus maravilhoso, e venha socorrer o teu povo, pois muitos estão passando por situações muito complicadas, de difícil solução. O Senhor conhece cada um de nossos pedidos. Que o Senhor venha acudir ao necessitado em nosso meio. Que cada lar, cada família possa ser contemplada com a Tua graça. Que não haja ninguém necessitado de pão em nosso meio. E os que estiverem passando necessidade possam ser acudidos e recebam tudo aquilo de que necessitam agora mesmo. Tu és o Senhor da multiplicação. Que a ação do Teu Espírito Santo venha restaurar cada família. Que haja cura para o corpo e para a alma. Que o Senhor alcance cada familiar, cada parente, amigos que estão sendo colocados diante de Ti pelo Teu povo. Que humildemente clama por um milagre nessa hora. Que os doentes sejam curados, os aflitos sejam visitados pelo Teu Espírito Santo. Que as viúvas, os enlutados, os doentes sejam contemplados com o consolo que só o Consolador pode oferecer. Tu és a nossa esperança. Pedimos a Ti por aqueles, Pai, que têm buscado diante do Senhor uma solução, um trabalho. Pai, oramos para que os desempregados alcancem o Seu favor também, que tenham um trabalho digno, que possam sustentar as suas casas. Deus, em nome de Jesus, com dignidade, com alegria. Deus, o mundo tem sofrido diante de guerras e rumores de guerras, diante das perseguições, onde muitos servos do Senhor acabam perecendo. Tem misericórdia do Teu povo, sustenta cada vida que tem posto sua confiança em Ti, ó Senhor. Pedimos também pelo nosso país, temos orado tanto pelo nosso país. Toma em Tuas mãos a vida de cada governante, para que os que desejam fazer a Tua obra sejam grandemente abençoados por Ti, e para que os arrogantes, os mentirosos, os corruptos paguem pelos seus crimes. Que haja justiça nessa nação, para que o Teu povo tenha paz e alegria de viver num país onde o Teu nome é temido e a Tua glória é reconhecida por aqueles que Tu mesmo colocaste no poder. Desejamos ardentemente que a nossa nação seja firmada na verdade, que sejamos instrumentos desta verdade e não aceitemos negociar com qualquer forma de mal. Que tenhamos o compromisso de orarmos uns pelos outros. Agradecemos a Ti pela semana maravilhosa de vitória que teremos. Em nome de Jesus, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Glória a Deus. Eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que compartilhe este vídeo com os seus contatos. Um momento como este, como já costumo dizer aqui, pode mudar a vida de uma pessoa.
Não deixe de compartilhar, tá bem? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Deixe o seu like, o seu comentário, para que o YouTube continue indicando os nossos vídeos para você. Não deixe de deixar aqui o seu pedido de oração e intercessão, tá bem? Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.